É um Capso e nós vamos falar agora sobre um artigo que saiu na BBC News Brasil, escrito pela senhora Kate Kay, da BBC Work Life, que fala sobre o problema dos homens, né? Estamos diante de uma geração de homens jovens, instáveis econômica e emocionalmente, né? E, bom, embora eu concorde que existem problemas para os homens hoje em dia, existem problemas para as mulheres hoje em dia também. A verdade é que toda nova geração enfrenta desafios novos e sempre foi assim, e sempre foi difícil para todo mundo. Esse pessoal faz um drama muito grande aqui, mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é que, supostamente, é uma reportagem sobre as dificuldades do homem. E, no entanto, a mulher faz questão de falar a reportagem inteira sobre como isso afeta as mulheres, como isso é prejudicial para as mulheres, como que o fato de que os homens estão numa geração de inviáveis econômica e emocionalmente, isso afeta as mulheres. Cara, que coisa impressionante isso, bicho. Existe uma tendência que eu vejo entre essas feministas e coisa e tal. De novo, eu sou totalmente a favor do feminismo, eu acho que as mulheres têm que lutar pelos direitos delas e coisa e tal, mas a questão é que existe uma tendência nesse pessoal de ir além, de tipo, não conseguir enxergar nada além do feminismo, né? Pô, não dá pra falar uma reportagem sobre a dificuldade dos homens, não. Tem que ser o problema, são as mulheres, no final. As mulheres é que sofrem. Ah, porque os homens estão se suicidando mais. Ai, tadinha das mulheres enfrentando isso, do suicídio dos homens. Lembra aquela frase famosa da Hillary Clinton, você lembra? A mulher é a principal vítima da guerra, porque o marido dela morre, o filho dela morre. Não, peraí. A mulher não foi a principal vítima, não. Eu concordo, a mulher ficou triste porque o marido dela morreu, o filho dela morreu, mas o marido dela morreu. O filho dela morreu, ou seja, eles são as principais vítimas da guerra, né? Então, assim, é lógico, guerra é sempre uma coisa terrível para todo mundo, para homens, para mulheres, para crianças, para idosos, para todo mundo a guerra é terrível. Mas as mulheres não são as principais vítimas da guerra, são vítimas terríveis também, mas não são as principais. Os principais são os homens, que morrem em grande número, né? Então eu vejo essa tendência desse pessoal muito feminista de fazer tudo é problema das mulheres. Como isso afeta as mulheres? Ah, porque os homens estão se suicidando em número recorde. Caramba, como isso afeta as mulheres? Essa notícia foi sugerida por Asas Banderhausen, Rosenflausen, Petra Dollar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está aqui chorando, né? Um monte de homem sensível. Aqui estamos diante de uma geração de homens jovens, inviáveis econômica e emocionalmente. Aqui, os homens jovens americanos enfrentam dificuldades, estatísticas não faltam, o número de conquistas acadêmicas, níveis de renda, solidão e até falta de sexo indicam que os ministros não estão bem. E, em comparação com as mulheres jovens, os homens estão ficando para trás, né? Então, pô, o pessoal tá mal. Mas, de novo, eu acho isso aqui uma besteira, cara. Cada um faz o seu caminho. É difícil, sempre foi difícil. Esse pessoal que acha que no passado era fácil e agora ficou difícil. Ai, eu como geração Z sofro tanto com essa vida. Meu amigo, sempre foi difícil. Toda geração teve que cavar a sua posição no mundo do mesmo jeito. Sempre foi difícil. Sempre você começa em função de desigualdade. Todo jovem começa não tendo nada. Todo jovem começa do zero, tendo que se impor a um mundo que, em princípio, não liga muito para ele. Isso acontece com todos os jovens, homens e mulheres, é difícil para todo mundo. Aí o pessoal coloca esse negócio aqui, tem homens que estão com dificuldade hoje em dia? Tem, mas sempre teve isso, né? Não é nenhuma novidade esse tipo de coisa. Mas aí o engraçado que eu acho nessa história é isso, beleza, os homens estão ficando para trás. Aí vem a repórter falando aqui, ó. Mas é difícil até mesmo conversar sobre como lidar com essas crises dos homens, e essa discussão pode fazer as meninas se sentirem excluídas. Não, a gente não pode conversar sobre os problemas dos homens, porque senão como é que as mulheres vão se sentir excluídas dessa história? Não, o problema são as mulheres, os homens que se fodam, porra. Não podemos discutir sobre isso, não, estão se sentindo excluídas as mulheres nessa discussão, né? E aqui, ó. Afinal, as mulheres jovens e adultas já enfrentam desvantagens estruturais há séculos. E aí que eu vim, a pergunta é essa, né? Ok, a gente está falando de um problema que está acontecendo agora. Justamente neste momento agora, os homens estão em desvantagem em relação às mulheres, é a conclusão que está fazendo aqui da pesquisa. Eu não levo muito em consideração não, tá? Realmente as mulheres têm conseguido melhores posições acadêmicas e coisa e tal, mas justamente a gente está vendo uma depreciação da importância da academia no final das contas, né?
Então, assim, não é como se fosse uma grande tragédia para os homens isso. Na minha visão, eu não vejo dessa forma. Mas peraí, mas mesmo que você considere o que eles estão fazendo nessa pesquisa aqui, beleza. Neste momento, as mulheres estão se dando melhor do que os homens. Então, as mulheres jovens e adultas já enfrentam desvantagens estruturais há séculos. Não, não enfrentam. Porque as mulheres jovens e adultas de hoje não viveram por séculos. Então, repara o problema que ela fala. Ela quer dizer que os homens hoje em dia têm que pagar pelo que aconteceu com as mulheres no século XVIII, no século XIX, que lá no século XVIII as mulheres eram proibidas de votar e não sei o que lá. E isso eu acho um absurdo, a mulher deveria ter tido o direito de votar desde sempre, deveria ter o direito de guiar carro e sair na rua de forma livre desde sempre. Hoje em dia ainda tem países no Oriente Médio ali que as mulheres não têm esse direito, não podem sair na rua sozinhas sem acompanhar um homem, sem acompanhar uma... Lá no Egito, cara, o Egito, que é um país relativamente desenvolvido no mundo árabe, você vê poucas mulheres na rua. Quando você vê mulher na rua, tá sempre um grupo de mulheres, ou então mulheres com homens, não tá mulher sozinha. É raro você ver lá no Egito, porque o pessoal lá não pega bem isso, né? Na religião lá, o pessoal não gosta desse negócio, o costume deles é esse. Então, assim, eu acho isso um absurdo. Não, eu acho que a mulher tem o direito de andar sozinha na rua e guiar carro e fazer a vida dela. E, enfim, mas aí, o que os homens de hoje têm a ver com o sofrimento das mulheres há séculos atrás, ou o sofrimento das mulheres no Oriente Médio e coisa e tal, né? Ou seja, a mulher não consegue deixar de ver a coisa sob a perspectiva feminina. Quer botar a mulher como vítima nessa história. Não, porque os homens estão se suicidando, os homens estão com problemas, mas as vítimas são as mulheres, né? É o caso clássico aqui. Não, e continua aqui, ó. E acrescente-se um panorama pessoas mal intencionadas presentes na internet que tentam transformar as dificuldades dos homens jovens em um grito de vingança contra as mulheres. O que é um absurdo, eu sempre falo isso. Não, o fato da vida ser difícil para homem, a vida sempre foi difícil para homem, meu amigo. Ninguém te falou que ia ser fácil, não. Onde é que foi o contrato que tu assinou que dizia que ia ser moleza ser homem? Não tem essa, não. É difícil mesmo. Não tem essa parada, não. Sempre foi difícil, sempre vai ser difícil, vai continuar sendo difícil, não tem esse negócio, não. E não é culpa das mulheres, né? Agora, o problema que existe aqui é um problema muito clássico, porque o governo tem ajudado essa história, o governo tem feito leis favoráveis às mulheres. Hoje a gente tem uma série de leis que discriminam os homens em favor das mulheres na legislação brasileira. Ou seja, eu achava um absurdo no passado. No passado você tinha leis contrárias às mulheres. As mulheres não podiam votar, as mulheres tinham uma série de... Né, para casar tinha que ter licença do pai, não sei o que lá. Tinha um monte de coisa que era contra as mulheres no passado. Hoje em dia não tem mais isso. Mas o correto é você ficar na igualdade. No momento que o governo começou a botar leis que favorecem as mulheres, isso também vira uma injustiça com os homens, né? E você tem que lembrar ainda que, da mesma forma que existem fatores culturais que ajudam os homens, e existem fatores culturais que ajudam os homens, existem também fatores culturais que ajudam as mulheres, né? Isso é uma via de mão dupla, né? É aquilo que eu sempre falo. Mulheres se sentem preteridas em alguns empregos porque as pessoas confiam mais que os homens terão coragem de fazer, ou terão força para fazer aquele trabalho. Então você vê poucas mulheres carregadoras de saco de cimento em empresas de construção e coisa e tal. E isso é injusto? É injusto, pô. Se a mulher consegue, ela consegue. Não tem esse negócio. A mulher pode fazer o mesmo trabalho que um homem, não tem dificuldade nenhuma. Mas, por outro lado, você tem também o contrário. Você tem o favorecimento das mulheres cultural. Aquilo que eu sempre falo para vocês, aquela experiência do casal, que eles botam um casal discutindo na praça e de repente a mulher dá um tapa no cara. E aí pergunta para outra pessoa o que ela acha que aconteceu. A pessoa não ouviu nada do que foi discutido, não sabe qual foi a discussão do casal. Mas a pessoa instintivamente acha que não, o cara fez alguma sacanagem com a mulher e a mulher deu um tapa no cara, a mulher tá certa, o cara tá errado. Aí faz o contrário, o casal discutindo, de repente o homem dá um tapa na mulher. Não, que absurdo, chama a polícia, prende o cara, que absurdo esse cara. Ué, a pessoa não ouviu nada, ela não sabe o que estava sendo discutido, não sabe o que estava acontecendo ali. E normalmente é isso, existe esse fator cultural que, por sua vez, ajuda as mulheres, e é sempre assim. Isso se reflete na justiça com o fato de que, em guarda de filho e separação, né, os juízes tendem a favorecer as mulheres em detrimento dos homens. Os homens tipicamente ficam com a conta para pagar, a pensão para pagar, e a mulher fica com a guarda dos filhos. Não precisava ser assim, tem muitos homens que são bons em tomar conta de criança também e poderiam cuidar dos filhos, às vezes até melhor do que mulheres. Também tem um monte de mulher que é ruim de cuidar filho, tá? Geralmente a mulher é mais atenciosa ao filho e coisa e tal, mas isso não é 100% dos casos.
Então, da mesma forma que existe o machismo estrutural, existe a androgenia estrutural também, do mesmo jeito, né? O ideal seria o governo não se meter nisso, não ter favorecimento para nenhum lado. A sociedade vai ter sempre favorecimento de um lado ou para outro em situações específicas? Vai ter. Ah, mas tem muita gente, muito homem CEO que ganha dinheiro. E é verdade, os homens eles têm aquela distribuição mais aberta da curva, né? O homem tende a ser mais arriscar mais. Então você tem homens que são mais CEOs e tem homens que são mais mendigos, ou seja, a porcentagem de homens é tanto no topo quanto na base. As mulheres adoram reclamar, ah, mas tem muito CEO homem, não tem CEO mulher. Mas se você olhar mendigo também, tem muito mendigo homem e pouca mendiga mulher. Exatamente, a mulher ela acaba ficando mais no meio, ela tem mais uma zona de conforto, mais de conformidade social, que acaba levando ela a arriscar menos, né? De novo, a gente está falando aqui de média social. É lógico que tem mulheres que se arriscam muito, tem mulheres que são arrojadas e coisa e tal, mas na média os homens tendem a assumir mais riscos, né? Isso faz com que eles tenham as melhores posições nas empresas, mas também as piores posições nas empresas, no final das contas. Não é uma vantagem sobre as mulheres nisso daí, né? E aí a mulher vai entrevistar o cara. Aí tem um cara aqui que é especialista nisso, né? Fala, não, defina o panorama para mim. Por que você está estudando os homens? Qual a crise que você observa na saúde mental dos homens? O cara explica aqui, coisa e tal. Aí a mulher, olha a segunda pergunta da mulher. Mas eu gostaria de examinar isso do ponto de vista do significado para as meninas. Porque, pô, foda-se os homens não interessam, ninguém tá nem aí pros homens, eu quero falar das mulheres, né? As mulheres é que importam, né? É impressionante isso, cara, como é que essas feministas têm uma coisa de colocar o foco em cima disso, que, de novo, eu não estou dizendo que as mulheres não tenham problemas e é justo que elas busquem soluções e coisa e tal, mas caramba, fica uma coisa quase paranoica, né? É o caso da Hillary Clinton com essa entrevista. A Hillary Clinton falou isso numa entrevista, que a principal vítima de uma guerra são as mulheres, porque os maridos morrem, os filhos morrem e as mulheres ficam muito sentidas numa guerra. Caramba, mas o marido morreu! O filho morreu, a mulher tá sentida. Ok, eu concordo, uma guerra é terrível, mas o cara morreu, o homem morreu na guerra. É muito pior para os homens do que para as mulheres a guerra, né? Cara, é impressionante isso, né? Aqui, ó, as mulheres são mais afetadas pela guerra, o pessoal dizendo aqui, não, porque teve também um outro artigo de uma outra feminista falando a mesma coisa da Hillary Clinton, que não, que as mulheres, elas se sentem mais afetadas, têm o risco de estupro, não sei o que lá. E tem esse risco, é verdade, existe isso, é um absurdo, principalmente na Ucrânia, de vários vilarejos foram invadidos pelos russos, acontece isso mesmo, mas olha só, o correto, e o governo ucraniano sempre fala isso, o pessoal evacuar esses vilarejos o quanto antes. Quem fica ali está arriscando mesmo, né? No final das contas, continua sendo a morte uma coisa muito pior no final das contas, né? Enfim, é uma história muito engraçada disso. Agora, uma outra coisa que eu confesso para vocês que eu não tenho muita certeza é sobre o grau de propaganda russa nessa bolha Red Pill, né? Esse vídeo aqui do History of Everything tá falando sobre como essa bolha Red Pill tem ligação com a propaganda russa. Eu não sei. Eu sei que aquele idiota da Romênia lá, como é que é o nome dele? Um idiota lá que faz, que se mete a conquistador pra caralho, o cara feio pra cacete, um idiota, o cara. E nem lembro o nome dele. E ele fala esse negócio de Red Pill, tem um pessoal da turma Red Pill que acha ele o máximo e coisa e tal. E aqui estava mostrando nesse vídeo aqui, ó, do Sigma Boy, que, segundo eles estão dizendo aqui, foi uma propaganda criada pelos russos, né? Esse negócio de Sigma, homem Sigma e não sei o que lá e coisa e tal, que é uma besteira danada. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito essa bolha Red Pill, não me interessa muito isso, mas o fato é que, será que tem ligação com isso? Eu não sei. Me parece uma besteira enorme isso daqui, mas enfim, no final das contas, eu não tenho dúvida nenhuma que os homens têm dificuldades, é lógico que tem. Para todo mundo é dificuldade. O problema que eu vejo é esse, porque o que acaba acontecendo? As mulheres, quando enfrentam dificuldades para crescer na vida, e todo mundo tem dificuldade para crescer na vida, elas culpam o machismo estrutural, culpam não sei o que lá, culpam o marido, culpam o chefe, culpam não sei o que lá. Mas são dificuldades que todo mundo enfrenta. O homem, quando enfrenta essas mesmas dificuldades, ele não tem ninguém para culpar. Ele tem que dizer que não, é eu mesmo que não consegui, né? E aí é mais difícil para o homem. Mas eu não sei se isso, no final das contas, não é melhor. Porque pelo menos você está sendo honesto, né? Você tem que correr atrás mesmo, não tem jeito. Você tem que melhorar você mesmo, tem que buscar oportunidades melhores, tem que buscar alguma coisa melhor.
Não tem atalho, meu amigo, não tem caminho fácil nessa história. Crescer é difícil mesmo para todo mundo, para homens e mulheres. E do jeito que o pessoal está colocando aqui, o feminismo está virando uma muleta para as mulheres. Isso é ruim. Você tem que admitir que a coisa é difícil mesmo, você tem que melhorar, você tem que correr atrás, tem que superar. Tem dificuldades? Tem dificuldade para todo mundo, meu amigo. Não tem dificuldade só para mulher, não, tem para todo mundo.